Porque aqui no módulo RH, gente, eu já vou falar para vocês, acho que eu comentei anteriormente, é muito conteúdo. Como nossas aulas estão menores, eu não posso perder tempo nesse momento. O que vai acontecer? Ah, Marcelo, nós vamos ficar sem conteúdo, né? Depois, se não der tempo de ver tudo, não, nós vamos ver tudo. As partes mais práticas do RH, como treinar os cálculos, alguma coisa do gênero, depois a gente vai ver quando retornar presencialmente às aulas, ok? Uhum. Deixa eu compartilhar aqui então a tela com vocês. Só para recapitular, então, na semana passada, nós falamos sobre os documentos essenciais para a contratação de um funcionário, terminando aqui com a carta de referência e atestado de antecedente, só relembrando que esses dois eu posso solicitar, mas a pessoa não é obrigada a fornecer. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, só colocar presente aqui, dos exames que a pessoa se submete dentro do ambiente de trabalho. Todo mundo conhece o exame admissional? Sim. Sim. Como funciona um exame admissional, vocês sabem? Ele varia muito, acho que de empresa para empresa. Algumas empresas precisam também de exame médico para contratação, outras vezes mais uma conversa com uma médica. Tá certo. O que você falou tá certo. Não deveria acontecer, tá? Mas certo. Qual que é a função do exame médico admissional, tá, gente? Vamos entender aqui. O exame médico admissional, a principal função dele, o principal objetivo dele é proteger o empregador, tá? Ele não é um exame que a função dele é proteger o funcionário. A função dele é proteger o empregador, patrão. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: eu contrato, né, o Elton para trabalhar na minha empresa e ele já tem algum problema de saúde que vai afastar ele várias vezes, que vai... Vocês concordam que, de um ponto de vista puramente financeiro, é caro isso para a empresa? Lidar com esse afastamento? Eu não estou nem falando da pessoa entrar com o auxílio doença, que é outra situação, né? Mas eu falo a pessoa ter que arcar com afastamento mesmo. A pessoa vai ficar uma semana afastada, né? E é caro para a empresa, porque eu vou pagar o salário dessa pessoa se ela está afastada de saúde e ela não vai trabalhar. Então, gente, isso é um custo, tá? Outra coisa, do ponto de vista do auxílio doença, que nós vamos estudar ele mais para frente nesse módulo, eu também preciso saber se essa pessoa já tem alguma doença pré-existente ou não, para saber se ela vai ser coberta pelo auxílio-doença ou não. Mas aí aqui nós temos um problema, que é o que o Elton comentou. Boa parte dos exames admissionais, gente, ele é feito de forma muito precária. Como assim precária? Você chega no local, preenche um documento chamado ficha de anamnese, vou até escrever aqui o nome. Ficha de anamnese, que é aquela ficha, quem já passou por um exame admissional deve ter preenchido, que é uma ficha lá que você coloca nome, data de nascimento, altura, às vezes, peso. Você fuma, sim ou não? Você bebe, sim ou não? Já fez cirurgia, sim ou não? Faz uso de algum medicamento controlado, sim ou não? Né? Tem uma série de perguntas, inclusive uma que, apesar de ser extremamente invasiva, ela é necessária, que é: quando foi sua última menstruação? Tá? Tem essa pergunta lá. Tem. Tem. E que nem problema com isso, vem outras questões em cima. Sim. Mas qual que é o objetivo real dessa pergunta? É saber se aquela pessoa que está sendo contratada,
eventualmente já está grávida ou não. Por quê, gente? Porque dentro da questão que nós vamos estudar lá para frente, da estabilidade da mulher enquanto grávida, a gente também tem um outro detalhe que se chama princípio da transparência, pelo qual a mulher também ela tem a obrigação de comunicar à empresa que está grávida, no momento em que ela sabe que está grávida. Tá? Deu certo agora, Maria Fernanda? Então tá bom. Então, assim, gente, o que acontece? É complicado, assim, eu imagino que para as mulheres é uma coisa um pouco agressiva ter que responder uma pergunta dessas, né? Eu acho que é uma coisa um pouco invasiva até da sua privacidade, mas porque também, gente, a gente tem que entender o seguinte, eu sei que tem muita empresa que não contrataria se a mulher estiver grávida, tá? Isso é um fato, a gente sabe, mas tem muita mulher, eu já vi casos que a mulher sabe que está grávida e não conta nada para a empresa só para poder ser contratado. Tá? Eu conheço um caso. Então, assim, Professor, também tem os casos que as empresas também não gostam de contratar as mães que têm filhos pequenos, né, por medo de ficar faltando. Eu passei por isso. Eu fui em várias entrevistas já, quando meu filho tinha uns 2 anos, mais ou menos, não consegui emprego por conta do meu filho. Quando eu falava que tinha filho... Eu já vi anúncio que a empresa pergunta, a empresa já deixa bem claro que não contrata pessoas de determinada idade, pode ter filhos pequenos. Assim, gente, um panorama muito ruim para a mulher no mercado de trabalho isso. Aliás, fazendo só um rápido parênteses aqui, gente, saiu uma matéria essa semana, eu vou ver se eu localizo ela, eu até mando depois do grupo, se tiver interesse, que a retomada econômica, ou seja, a reabertura dos estabelecimentos comerciais no Brasil, que está acontecendo gradualmente, não está levando em consideração a mulher que é mãe solteira, principalmente. Tá? Porque com que ela vai deixar essa criança, já que as escolas e creches não estão funcionando? A gente teve essa semana um caso da criança lá em Recife, que morreu, né? É uma situação assim. Mas vamos retomar o nosso conteúdo aqui. Então, o exame admissional, o que acontece? Você preenche a ficha de anamnese e depois, teoricamente, você vai passar pela entrevista com o médico ou a médica. Essa entrevista, ela deveria servir para quê? Para ele pegar essa ficha e combinar ela com alguns exames de saúde. Na prática, gente, a maior parte das empresas, não todas, mas a maior parte das empresas, isso acontece da seguinte maneira. Ele vai lá, ele vai colocar um estetoscópio lá no seu peito, nas suas costas, e falar, respira. Está respirando, está vivo. Né? Lê o que está escrito aqui para mim. Exames, está enxergando, pode trabalhar, está liberado. Né? Gente, esse exame não detectou absolutamente nada. Né? E sabe o que é pior? Isso não é SUS, que o pessoal fala assim, é do SUS, né? Não é SUS. A empresa paga por esse exame. Ou seja, a empresa joga dinheiro, muitas vezes, no lixo com isso. Tá? Não são todos. Eu vou dar um exemplo. A minha irmã ela trabalha numa empresa de medicamentos, lá perto de São Paulo. Ela precisou fazer exame de sangue, exame de urina, aquele exame de pressão, você fica 24 horas com o aparelho conectado, tudo isso exigido pela empresa no exame admissional. Tá? Então, casos e casos. Né? Outro tipo de exame que a gente tem é o exame periódico. Gente, o nome já deixa bem claro, ele vai acontecer em períodos determinados. Qual que é o objetivo do exame periódico, gente? Detectar o surgimento de doenças ocupacionais. O que é uma doença ocupacional, gente?
vocês acham por esse nome? Da função? Da função, Que uma ele doença exerce. ligada à função que você exerce, à sua ocupação, tá? Não é qualquer doença. Existem listas que são montadas que associam determinados tipos de enfermidade a determinados tipos de profissão, tá? Então, ele precisa estar dentro ali. Por que é importante, às vezes, eu identificar se o meu trabalhador está começando a desenvolver alguma coisa? Porque eu consigo tratar isso antes de virar um problema, né? E as doenças crônicas? Doenças crônicas são aquelas que não vão embora, que elas perduram no tempo, né? Eu vou dar um exemplo de uma doença crônica e que, ao mesmo tempo, é ocupacional, que é uma doença chamada LER. Alguém já ouviu falar da LER? Não. LER é uma sigla para lesão por esforços repetitivos, tá? Então, o que é a LER? Vamos ver aqui. A Maria Fernanda falou que ela conhece um rapaz que trabalhava com uma empresa em peso e afetou a coluna. Precisou fazer cirurgia, pegou 3 anos de afastamento. Sim, né? A próprio peso, né, pode gerar uma doença ocupacional, no caso dele. A pessoa pode desenvolver, por exemplo, vários tipos de problemas, como, por exemplo, uma hérnia de disco, no caso de carregar peso sem equipamento apropriado ou fazendo o esforço da maneira incorreta. Mas deixa eu contar da LER, porque afeta quem não é de trabalho também. Olha que beleza. Tá? Então, a LER é uma lesão dos nervos. Tá? E ela não tem cura. Ela é degenerativa progressiva. Significa que, com o passar do tempo, a pessoa vai perdendo cada vez mais a habilidade de mover aquela área que ela lesionou e a dor é insuportável. Né? Alguém já teve tendinite? Não. A tendinite dói pra caramba. Né? Tendinite é uma inflamação no nervo, no tendão. A LER é a lesão, depois que já inflamou. É pior. Quem que era muito comum ter LER, gente? Secretárias, digitadores, bancários, advogados, programadores. O que esse pessoal todo tem em comum, gente? O movimento aqui das mãos, né? No computador, né? É. Então, o que acontece? Esse movimento repetido várias vezes, vários anos, pode levar ao surgimento da LER. O banco, quem aqui já enfrentou fila de banco e a hora que você era o próximo para ser atendido, o caixa levanta e vai embora. E aí você xinga ele, a mãe dele, a avó dele, o tia dele, o pai dele, o vô, todo mundo, né? Gente, ele não fez isso para sacanear. Ele não olhou lá e falou assim, a Maria Fernanda é a próxima. Vou deixar ela esperando mais uma meia hora aí parado, né? Não, gente. Hoje, o pessoal que trabalha no banco, a cada tanto tempo de trabalho, eles têm a obrigação de fazer uma pausa. Senão o banco toma multa. Tá? E eles podem até ter descontado do salário, se eles não fizerem. Para evitar a LER. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a geração mais nova que a minha está desenvolvendo LER sem trabalhar com nada disso aqui. Sabe, de ficar o dia inteiro com 2 dedões digitando assim. Quem já deu uma travada? Alguém aí já deu uma travada no dedão? Está digitando e deu uma travada? Você precisa até depois voltar a dobrar? Não. Não. Então, ainda bem, gente, porque eu tenho alunos que já tiveram. E essa travada, ele é um passo antes da LER. Tá? Então, cuidado, policias. Vamos ver quem mandou aqui no chat.
Isso, olha lá, ó, meu dedinho ele sempre começa a formigar quando eu fico muito tempo mexendo no celular. Então, isso já é um indicativo de que você ficou mais tempo do que deveria e está começando a machucar ali. Então, começa a controlar esse tempo aí que você está ficando de uma vez só no celular para não ter problemas no futuro. Tá? Esse exame ele precisa ser feito teoricamente todo ano, se você for menor de 18, ou seja, um jovem aprendiz, né? Ou se você for maior de 45. Se você tiver nesse intervalo dos 18 aos 44, você pode fazer o exame a cada 2 anos. Só vou contar um segredo triste para vocês, gente. A maior parte das empresas não faz. Tá? E é obrigatório. Isso faz com que aconteça o quê, gente? A empresa às vezes tem que pagar multas. Agora imagine você como patrão agora. Não vamos deixar de lado a gente como funcionário, vamos imaginar a gente como patrão. O que é mais barato? Todo ano você pagar por esse exame, ou a cada 2 anos pagar por esse exame, ou você ter eventualmente que arcar com uma indenização por esse funcionário porque você não fez lá no futuro? O exame sai mais barato, né? Sai bem mais barato, gente. Tá? Outra coisa, a gente tem um outro exame, que é o exame de retorno ao trabalho. Toda vez que o funcionário fica mais de 30 dias afastado, ele precisa passar por um exame para comprovar que ele pode voltar a trabalhar. Tá? Ah, Marcelo, eu fiquei 25 dias afastado. Não vai passar por esse exame. Eu fiquei 30. Não vai. Aqui está deixando bem claro. Mais de 30 significa o quê? A partir de 31 dias, né? Aliás, gente, uma coisa muito curiosa, aproveitando a deixa da Priscila. A gente vai entender que dentro aqui do RH, a gente vai deixar um pouco de lado a ideia de mês. A gente vai trabalhar a maior parte das vezes com dias, tá? A gente tem o hábito de falar mês, mas na verdade são contados em dias, tá? A gente também tem um outro exame, que é o exame de mudança de função, que é um exame que tem que ser feito toda vez que eu vou mudar o funcionário de setor que ele trabalha, né, de cargo, então, setor de trabalho, cargo. Esse exame, teoricamente, ele é semelhante a um exame admissional. É como se a pessoa fizesse um novo exame admissional. Para quê? Para saber se ela está apta ou não para aquela nova função que ela vai exercer. De repente, ó, eu contratei lá, quem que eu não contratei ainda hoje? Eu contratei o Caio para trabalhar num determinado setor da empresa. Nesse setor, tinha alguns requisitos para ele trabalhar. Só que eu vou mudar ele de setor. Não quero mais esse, não preciso mais dele nesse, mas ele é um bom profissional, eu quero ele em outro setor. Esse outro setor tem outros requisitos. Como que eu vou saber se ele pode ou não trabalhar lá? Como que eu vou saber se ele não tem alguma doença prévia, alguma doença pré-existente daquela área? Precisa passar por um exame de mudança de função. Outra triste notícia, gente. Muitas empresas não fazem porque elas simplesmente não alteram a carteira de trabalho do funcionário quando mudam ele do setor. Só vai mudar lá na hora de mandar ele embora. Qual que é o problema com isso, gente? Se você sofreu um acidente de trabalho e não é na função que está na sua carteira, não é acidente de trabalho, a empresa não vai arcar, você não vai receber o auxílio acidente e para receber você vai ter que entrar na justiça. Olha que maravilha, olha que coisa gostosa e deliciosa, tá? Vamos ver aqui comentário, chat. Mesmo se for em hospital, sim. Se você, vamos imaginar o seguinte, setor, eu falo assim, dentro do hospital,
Se você foi contratado, por exemplo, para trabalhar na UTI e na ala normal, entre aspas, assim, é uma coisa, tá? Isso, teoricamente, não é uma mudança de função. A sua função continuou sendo médico, ou enfermeiro, ou enfermeira, né? Ou médica, ou auxiliar de enfermagem e tal. Agora, se eu vou trabalhar dentro, por exemplo, da radiologia, que eu tenho uma exposição maior à radiação, provavelmente eu vou precisar fazer algumas mudanças na carteira de trabalho dessa pessoa. Tá? Porque é outra figura ali dentro, outra realidade. Tá? E por último, nós temos o exame demissional, que é aquele que é feito quando, gente? Sai da empresa. Quando sai da empresa. O admissional era para proteger quem? Eu falei. O entregador. E esse aqui agora é para proteger o Funcionário? funcionário. Para quê, gente? Para saber se esse funcionário não desenvolveu realmente nenhuma doença do trabalho, se ele não está com alguma enfermidade causada pela profissão. Por quê? Porque se eu tiver alguma doença do trabalho que foi desenvolvida porque a empresa não fez os exames periódicos, eu preciso indenizar esse trabalhador no momento da demissão. Eu vou ter que pagar uma indenização para ele. Tá? E aí, o exame demissional é que vai dar isso para a gente. Alguma pergunta sobre isso, gente? Ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu vou mandar para vocês essa tela aqui com essas anotações, tá? Lá no grupo. Sim, ele é mais normal em quem trabalha na radiologia ou onde trabalha com radiação. Mas, teoricamente, ele é obrigado para todos, né? Vamos lá, vamos para o próximo slide, então. Dentro da área de saúde da empresa, gente, nós temos algumas figuras. Tá? Se vocês olharem na apostila, isso aqui ainda está na aula 2, tá? Da matéria. A gente tem lá o PCMSO. Que nome bonito, parece partido político, não parece? Qual que é a função do PCMSO, gente? É prevenir, rastrear e diagnosticar a ocorrência de doenças relacionadas ao trabalho quando, antes delas se tornar um problema, ou seja, de forma precoce. Olha, Marcelo, são eles os responsáveis pela realização do exame periódico? Sim, tá? Então, é esse cara aqui que vai fazer o quê? Vai fazer um levantamento da saúde da empresa, vai ver como é que está. E isso aqui, gente, é ligado a que área da empresa? Quem que cuida dessa área da empresa? O RH. Então, um RH bem estruturado, um RH bem preparado, ele vai cuidar disso aqui. Outra coisa que a gente tem é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Quando eu falo ambiental, gente, não é de meio ambiente, é ambiente de trabalho. Vou até escrever aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores. Então, é ele que vai verificar se o funcionário tem que usar algum tipo de EPI. O que é uma EPI? Vocês sabem? Alguém já viu essa? Equipamento de proteção individual. Isso. Então, é ele que vai falar se aquele cargo precisa, se aquela função precisa de EPI, qual EPI, é ele que vai fiscalizar se o trabalhador está usando ou não. É ele que determina que tem que ter placas, por exemplo, nas paredes, indicando perigo inflamável, perigo de descarga elétrica, barulho alto, tem que ter essas informações. Sabe aquele negocinho, parece um negocinho assim, que o pessoal coloca para avisar que o piso está molhado, a plaquinha escrito piso molhado? Uhum.
também é o PRA que exige isso, porque se o funcionário cair ali, gente, isso dá acidente de trabalho. Então, eu preciso ter essas informações, ok? Alguém está falando alguma coisa aqui no chat? E por último, nós temos o PPP, tá? Que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Gente, esses nomes das siglas tem na apostila, ok? Eu até falo para vocês em que página, peraí. Para quem quiser anotar a página. É na 20. Na 20? Então, Isso. tá. O que é o PPP, gente? O que o Perfil Profissiográfico Previdenciário faz? Ele faz um levantamento das profissões para verificar quais profissões têm direito a uma aposentadoria especial por exposição a risco. O que é isso? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com radiação, ela vai aposentar mais cedo, não vai? Por que ela aposenta mais cedo? Vocês sabem? Vocês sabem o que a exposição à radiação causa na gente? Em doses pequenas, vamos ver o que a gente falou aqui. Porque a radiação, gente, em doses pequenas, ela vai causar mutação nas suas células que a longo prazo podem se tornar um câncer. Tá? Pode interferir, sim, nas partes íntimas, masculinas e femininas, não ter filhos, está certo também. Então pode causar esterilidade. Pode causar câncer, que é muito mais grave que a simples esterilidade. Não estou falando que é bom a esterilidade, gente. Só estou falando que o câncer é ainda pior, tá? A gente ainda tem a questão do... A longo prazo, pode gerar também envenenamento radioativo que causa morte. É horrível, tá, gente? Então, assim, trabalhar com radiação, a pessoa tem que estar ciente que existe um risco à vida dela. E esse risco vai fazer com que ela possa... Sim, ela é justamente por causa do risco que ela vai pagar muito bem, tá? Só que não é só isso. Quem trabalha, por exemplo, com produtos químicos, tá? Produtos químicos também podem causar reações diversas nas pessoas. Quem trabalha com produtos explosivos, quem trabalha com radiação ionizante. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Aqui nesse módulo, um pouquinho. Mas, então, algumas profissões, elas apresentam um risco para a saúde da pessoa. Ou seja, essa pessoa vai poder apresentar mais cedo por conta disso, tá? E ela também vai ter os adicionais enquanto estiver trabalhando. Ok? Deixa eu salvar essa tela aqui também. Tranquilo isso aqui, gente? Sim. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Por último, só para a gente encerrar, existe um programa governamental chamado PIS, que é Programa de Integração Social, que ele faz o pagamento de abonos salariais anuais. O que é um abono? Abono é um pagamento, é dinheiro. Então, ou seja, a pessoa vai receber o que a mais todo ano? Dinheiro. Pena que não é tanto cifrão assim, igual eu falei. É o que? É um salário tá? Quem que pode receber? Primeiro, você tem que estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, tá? E, além disso, o ano base, você tem que ter tido um salário de até 2 salários mínimos, em média. O que é ano base? Nós estamos no calendário de 2020. Para receber o PIS em 2020, o ano base é o ano anterior. Então, o ano base é sempre o ano antes. O ano base de 2020, então, foi 2019. E, além disso, você tem que ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano base.
E o patrão tem que ter informado os seus dados na RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social que a empresa tem que fazer. Isso não é o funcionário, é o patrão que faz. Só que tem um detalhe, tá, gente? Você vai receber um salário mínimo se você tiver trabalhado 12 meses. Se você tiver trabalhado um mês só, você vai receber o quê? 1/12 de um salário mínimo. Ok? Deu para entender isso aqui, gente? Uhum. Então, tá bom. Na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre contrato de trabalho. Tá? Então, vou marcar onde é que nós paramos para mandar lá também. Aqui. E aí nós vamos entender como funciona o contrato de trabalho, como funciona o estágio, tá? Nós vamos ver tudo isso provavelmente na semana que vem. Combinado, gente? Sim. Deixa só eu tirar um print da tela da sala para mandar lá no grupo. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês aqui semana que vem, ok? Fiquem agora com a aula de quem? Da Simone. Da Simone. Então, até semana que vem, gente. Tchau. Até semana que vem. Boa semana, Marcelo. Tchau. Para vocês também.